Um, I just wanted to say thank you to Gostaria de dizer muito obrigada para muitas pessoas, na verdade. Eu gostaria de agradecer a fala e essa conferência foi incrível, todo o trabalho que foi feito para o cuidado, a inteligência, a paixão que todos vocês têm. Realmente, eu gostaria de falar para a Rafa, todos vocês foram incríveis, fazendo com os bastidores funcionem, que os intérpretes façam um trabalho bom, a parte de áudio, visual. Muito obrigada. Desculpe se eu esqueci alguém. Gostaria de agradecer a fala, gostaria de agradecer a toda a plateia e por serem parceiros maravilhosos para nós. Antes de passarmos para algumas reflexões sobre o que nós vimos hoje, eu gostaria de agradecer ao que nós falamos hoje. As liberdades podem ser destrutivas se elas forem exploradas de uma forma desnecessária. E eu acho que uma das coisas mais poderosas que nós ouvimos hoje é que a supressão e a confrontação de falas de todas as pessoas aqui, a pessoa da Unesco falou um pouco sobre os ataques de jornalistas e pessoas sendo mortas, e a Cristiana também falou um pouco sobre a ameaça direta para os cientistas, para os pesquisadores, e tivemos também pessoas como a Cláudia, que falou sobre o trabalho que ela faz e também o risco que ela está enfrentando. E, obviamente, esse último painel, que foi bastante poderoso, e, na verdade, na parte da manhã, nós tivemos uma intervenção falando um pouco sobre isso, sobre como nós podemos mover do seu território em relação às ameaças que ele enfrenta. E esse trabalho que é feito, não apenas as ameaças, mas também eu gostaria de reconhecer essas ameaças que foram descritas nesse painel. E se eu disser os nomes errados, desculpe por isso. Carla, Eliésio, Erisvan, Carla e Juliana, todo o trabalho que vocês têm feito da bolha de vocês, todo esse trabalho vai entrar na pesquisa das comunidades para defender a terra, mas também para sair dessa bolha. Eu sei que tem várias campanhas para isso, então eu gostaria de dizer obrigada e realmente dizer que todo esse trabalho está sendo muito bom. E antes de finalizarmos, eu falei bastante sobre o interesse econômico dessa informação. Falamos bastante sobre a economia da internet, em relação ao agronegócio e assim por diante. Eu gostaria de dizer que muitos querem que nós acreditemos que a economia está a um nível maior do que a terra e todo esse lugar que nós compartilhamos. Mas a economia é só um subsidiário disso tudo. E todos nós, nossa natureza veio antes da parte econômica. E eu gostaria de dizer que essa parte de humildade e respeito que nós compartilhamos é o mais importante a ser refletido. E todos os palestrantes que estiveram aqui, muito obrigada por tirar o seu tempo para estar aqui conosco e estar aqui. Gente, boa noite. Obrigada por ter ficado esse dia aqui com a gente. Eu comecei dizendo que o que me move há muitos anos, já mais de 20 agora, são as pessoas, né? E a gente terminar com as histórias que a gente ouviu, são esses wake-ups que a gente não pode esquecer. Por isso que a desinformação a gente não pode discutir olhando para telas dentro de universidades, quando ela coloca as pessoas em risco, né? A desinformação, a gente precisa olhar para ela em âmbito global, nacional e territorial, né? E eu acho que é uma coisa muito importante é que a gente, claro, eu passei muitos anos contando as histórias que eles contaram aqui hoje, servindo de ponte, só de ponte para que essas histórias chegassem em outro lugar. Mas a gente não pode naturalizar o que eles vivem, nem naturalizar o fato de usar o próprio corpo como defesa para um território, para uma casa, para uma floresta. Então, me move tanto que eu me emociono.
Mas, acima de tudo, eu acho que hoje, e eu senti isso de muita gente que veio me falar, assim, puxa, eu achei que eu estava sozinho, e eu senti uma comunidade. Então, esse senso de pertencimento, de algo muito maior, que extrapola qualquer tipo de fronteira, né, e que os povos indígenas, comunidades quilombolas sabem disso há muito tempo. As fronteiras foram os brancos que decidiram. O que a gente tem que pensar aqui é num movimento muito maior que um recorte de um estado, de uma cidade, de um país. A gente tem um desafio e é numa balança de forças desiguais, e que hoje cada um daqui colocou uma semente nesse lugar. Acho que é importante a gente pensar o que a gente vai fazer depois daqui, né? Eu sempre falo para todo mundo, né? Falo assim, a gente tem um encontro, a gente tem um summit, mas qual que é o resultado disso? Né? De trazer todas essas pessoas aqui para Brasília para discutir e para sair daqui cheio de ideias. A gente tem que sair daqui cheio de ideias e colocá-las em prática. E pensar como é que a gente pode fortalecer. E pensar de que maneira a gente pode, inclusive, como algumas pessoas disseram, colocar potinhos, para que os potinhos cheguem nos territórios, para que os potinhos cheguem para outras tantas áreas, para que as pessoas tenham um direito à vida, né? E o direito à informação de qualidade. Eu acho que é esse um pouco do que a gente vem aqui, com tantos discursos fortes, né? E a gente pensar, né, de cientistas a defensores, a diretores de organização, que hoje, enfim, tem que proteger a própria vida para garantir informação de qualidade, para garantir que os direitos sejam preservados. Então, é isso que eu levo comigo, né? A gente vai fazer aqui um fechamento dos nossos calls e do que vocês trouxeram, mas também queria deixar aqui o meu muito obrigada por cada um de vocês, por estar aqui, e, assim, espero muito que as sementes continuem espalhando por aí. So yeah, we wanted to go through. Nós queríamos falar sobre os compromissos-chave que têm sido feitos e alguns dos... eu vou ler do meu telefone, peço desculpas. Na parte da manhã, o governo brasileiro, o representante do governo brasileiro, anunciou a prioridade da integridade da informação na COP no Brasil, expandir os seus recursos para a integridade da informação climática. Isso será lançado amanhã, no dia 26 de março. A União Europeia também deu as boas-vindas a essa iniciativa e anunciou que eles estão trabalhando nos processos para esse compromisso e as Nações Unidas também mencionou isso. Vamos então abrir agora também para a sala para que façam comentários para ver se alguma coisa foi passada por alto. Ou então, gente, a gente espelhou aqui, né, algumas das mensagens-chave que vieram nas mais variadas formas de depoimentos das pessoas que estiveram com a gente, né? Então, a primeira, eu acho que demais, né, da gente pensar, né, nessas políticas públicas, né, e no papel que o Summit tem, né, dentro dessa jornada, né, de pensar em transparência, accountability, em tudo que a gente pode fazer, né, dentro do setor de social media, de mídia, das empresas de tecnologia, né, é preciso pensar em responsabilização, não dá para mudar o jogo sem a gente virar essa chavinha, né, e garantir, né, que que a desinformação ela não gere mais, né, influência, poder, né, e recursos para toda uma cadeia produtiva. So up here we have information. Aqui temos integridade da informação como um pré-requisito e todos estiveram de acordo que a integridade da informação não é só essencial, mas também para a proteção dos direitos
e a democracia e também a liberdade de expressão. Está também o papel dos formuladores de políticas. A cúpula também coloca o papel-chave dos formuladores de políticas e a responsabilização das companhias de tecnologia com políticas focadas na integridade da informação e direitos individuais, como o acesso à informação e a prevenção da manipulação do discurso público e as medidas que possam salvaguardar o espaço digital e proteger os processos democráticos e a vida. Também ouvimos sobre as ameaças contra os defensores e protegê-los. Os cientistas também, os jornalistas que estão sob tanta pressão dada a proliferação da desinformação e também apoiar o seu trabalho a nível nacional e internacional. Também ouvimos muito sobre publicidade, a economia da internet e o setor de publicidade precisa também assumir as suas responsabilidades, demandar transparência para lutar a desinformação e o ódio. Também a economia, as finanças da publicidade são muito difíceis, muito problemáticas. Precisamos demandar transparência para que eles possam entender de melhor maneira e também assumir a responsabilidade pela cadeia de suministro. E o setor de combustíveis fósseis, as agências também estão permitindo que esse sistema aconteça e precisam ser responsabilizados. A COP30 é uma oportunidade para a ação, a cúpula, e espero que não estejamos errados, mas apresenta uma oportunidade para a cooperação multilateral na integridade da informação. O objetivo da COP30, as metas da COP30 precisam também reconhecer a ameaça da desinformação e mandar as leis e responsabilidades do ecossistema e dos atores, incluindo os publicitários e as plataformas. Então, espero que essa cúpula tenha marcado um passo em frente e estamos muito felizes com a parceria entre CAD e Fala. Espero vê-los em breve. Muito obrigada de novo por todos estarem aqui. A gente convida todos vocês para um formulário antes do jantar. Porque eu acho que é super interessante a gente, claro, muita gente veio agradecer, comemorar, mas é super importante para a gente entender o que funcionou, o que não funcionou, quais são as sugestões, o que a gente pode fazer, né? Eu acho que é isso, né? Uma das minhas inquietações é sempre essa. O que a gente pode aprender com o que a gente já fez? Então, eu convido vocês, quem puder, por favor, rapidinho, são 3 perguntas. E aí, depois, a gente espera vocês no jantar aqui fora. Então, muito obrigada, viu, gente? Boa noite.